Olá, 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 como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. E seguinte, chegou o segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal e obviamente, como a gente fez com o primeiro episódio, vamos analisar o que aconteceu, a série de eventos nesse episódio, um monte de revelação, um monte de easter egg e um monte de coisas que podem influenciar no futuro aí, tanto da série quanto do MCU e, é claro, teorizar em cima do que aconteceu nesse episódio, possíveis acontecimentos de que pode acontecer ou desenrolar ao longo da série e, é claro, também ao longo do MCU. Mas, antes de tudo, né, eu, como sempre, pedi para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Lembrando que toda segunda e toda sexta-feira tem vídeo novo, com possibilidade de vídeos extras durante a semana ou no final de semana, né? E é por isso que você tem que ativar o sininho para receber notificação desses vídeos especiais também. E é claro também deixar seu like, seu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como você quiser, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. E lembrando também que na descrição do vídeo tem 3 lojas, link de 3 lojas da qual eu trabalho como afiliado, que são Americanas, Amazon e Submarino. E sempre que vocês compram a partir desses links, eu ganho uma comissão e vocês vão estar ajudando tanto também quanto, é claro, o canal Nerd Mundo. Então dá uma olhada nesses links, compartilhe esses links para todo mundo, se inscreva, curte e ative o sininho. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre Falcão e Soldado Invernal. O episódio ele já começa falando um pouquinho mais sobre a identidade desse novo Capitão América escolhido pelo governo, como a gente viu no finalzinho do episódio piloto, que se trata de ninguém mais do que menos que John Walker, conhecido nos quadrinhos também como agente americano, né? Ele foi uma escolha do governo para ser um novo símbolo dos Estados Unidos, tanto na série quanto nos quadrinhos, né? Ele começou meio que como um vilão, né? Ele era tipo o Capitão América, só que bem mais extremista, tanto que uma coisa que a gente viu no episódio é o John Walker usando um revólver, né, usando uma arma de fogo, que é uma coisa que o Capitão América sempre foi contra, pelo menos nos quadrinhos, e nos filmes a gente só viu ele usando armas de fogo lá na Segunda Guerra Mundial mesmo, mas depois disso ele não chega a usar, ele só usa o escudo mesmo. Mas e depois nos quadrinhos, eventualmente ele acaba se tornando meio que um anti-herói, né? Incluindo, ele já fez parte da equipe dos Vingadores da Costa Oeste, ou da Costa Leste, eu nunca lembro quem é quem. Mas enfim, e aparentemente ele vai ter uma história um tanto parecida, né? Porém, nos quadrinhos ele já passou por um teste de uma tentativa de replicar o soro do super soldado. Aqui, aparentemente, ele é um ser humano comum, só que com uma força além do comum, a ponto até de saber usar muito bem o escudo do Capitão América. Ele tem uma habilidade esplêndida com o escudo, tão boa quanto o próprio Steve Rogers, né? Inclusive a gente viu também um pouco o amigo dele, né, o Lemar Hoskins, ou como ele gosta de ser chamado de Estrela Negra, né? Ele já teve um monte de personagem com o codinome de Estrela Negra, até o Cubo Obsidian, né, aquele grandalhão do filme dos Vingadores, né, da Guerra Infinita e Ultimato, também já teve o nome de Estrela Negra nos quadrinhos, né? Mas aí é um detalhe técnico. Enfim, então, esse amigo dele, o Lemar Hoskins, ou Estrela Negra, praticamente virou o seu sidekick, o seu ajudante, que nem o Bucky era o sidekick do Capitão América na Segunda Guerra e eventualmente depois o Falcão. E nem todo mundo gostou dessa ideia de um novo Capitão América, especialmente o Buck Burns, né, que assistiu tudo ali, viu o noticiário e tudo, e ele realmente não gostou da ideia, porque tipo, mano, o Steve confiou o escudo pro Sam, e o cara simplesmente joga o escudo fora, joga um símbolo fora assim. O Steve confiou no Sam que ele podia carregar esse manto, tanto que o Bucky foi tirar satisfação com ele, mas o Sam não tinha tempo para isso, porque de acordo com ele tinha outras prioridades, que no caso era a organização dos Apátridas, ou Flag Smasher, chame como vocês quiserem, eu vou trazer um pouquinho dos dois nomes aqui, vou citar um pouco o nome original, um pouco o nome brasileiro aqui, para agradar todo mundo aqui, né? Então o Sam disse que tinha rastreado o movimento dessa organização lá para o centro da Europa, em Munique, na Alemanha, e ele foi tirar satisfação, ele foi resolver esse problema, e o Buck foi junto, né? Tipo, se você vai, eu vou também, né? E aí os dois foram para sua primeira missão juntos na série. Bom, eles encontraram, né, onde os apátridas estavam escondidos, incluindo eles estavam carregando um monte de caixas que aparentemente eram remédios e vacinas, coisas medicinais assim. Eles também encontram o chefão ali dos apátridas, que é ninguém mais, ninguém menos que Karli Morgenthau, que é uma referência também ao vilão dos quadrinhos, o Flag Smasher, o apátrida dos quadrinhos, que se chama Karl Morgenthau. Eles só colocaram um i no final ali e mudou de um personagem masculino para um personagem feminino, mas a essência continua praticamente a mesma. Eles querem acabar com essa ideia de nações, de fronteiras, fazer com que o mundo volte a ser uma única coisa unificada, como foi durante o Blip, durante aquele espaço de 5 anos entre Guerra Infinita e Ultimato. Tanto que eles tinham um lema: um mundo, um povo. Então, se é um único planeta, não existe necessidade de fazer tantas divisões de fronteiras, nacionalidades, assim. Tinha que ser um único povo, pelo menos isso no ponto de vista deles. E quando todo mundo voltou, né, do Blip, né, as nações voltaram a ter as suas fronteiras mais rígidas, voltaram as pessoas no poder aí, e eles começaram, é claro, né, não gostar disso e fazer um movimento contra, tentar voltar
como era antes do blip. Um único mundo, sem essa divisão de fronteiras, de países, de nação. Todo mundo junto, unido, unificado, para acabar para enfrentar esse problema do blip, né? Toda essa causa que o Thanos causou, né? Toda essa dificuldade que causou por conta do estalar de dedos do Thanos. No meio desse conflito aí, eles acabaram metendo porrada ali, ou recebendo porrada do Flag Smasher, que eles descobriram que todos os membros dessa organização são super soldados, eles não são androides ou alienígenas ou magos, como o Sam acreditava que era um daqueles grandes três, né? Os três grandes, como a gente até viu numa piadinha em um dos trailers ali, né? Descobriram que todos eles são super soldados. Inclusive, aparentemente, a série deu a entender, pelo menos, que todas aquelas vacinas e remédios se tratam de experimentos do soro dos super soldados. Provavelmente estão atrás de novos recrutas para se tornarem novos super soldados. Pelo menos é o que aparenta ser, né? Inclusive, né, depois de apanharem ali e até receberem um pouquinho de reforço do novo Capitão América, né, do John Walker e o sidekick dele, né, os Sam e o Buck decidiram ir atrás dessa história sozinho. Inclusive, o Buck foi atrás de um outro super soldado que ninguém tinha conhecimento de sua existência. Ele estava escondido há décadas ali, que se trata de um super soldado chamado Isaiah Bradley. Bom, vamos recapitular aqui um pouquinho a história de Isaiah Bradley nos quadrinhos. Quem que é esse cara, né? Bom, antes de dar um soro do super soldado pro Steve Rogers, eles fizeram vários experimentos antes, né? Eles não iam dar um produto experimental para um cara, assim, ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, durante os anos 40, para um cara branco. Então todos os testes do soro super soldado foram feitos antes em pessoas negras, e Isaiah Bradley foi o único sobrevivente. Então Steve Rogers pode ter se tornado Capitão América, mas aparentemente ele não foi o primeiro super soldado, e sim Isaiah foi, né? Depois de um tempo, né, ele até, Isaiah, nos quadrinhos, né, até assumiu por um tempo o manto de Capitão América, por um tempinho ali, né? Mas ele acabou sendo preso pela organização inimiga, né, pela Hydra, e depois ele acabou sendo resgatado só para ser preso de novo pelo próprio governo dos Estados Unidos, onde ele foi submetido a experimentos numa tentativa de replicar novamente o soro do super soldado, né, o que tinha dado certo com o Steve Rogers. Quem sabe não podia dar certo, o Steve Rogers estava desaparecido, aproveita o Isaiah aí também. E aparentemente na série eles deram uma adaptada aí, mas muito similar à origem dos quadrinhos. Pelo menos o que deu a entender na série é que depois do sucesso com Steve Rogers, o Isaiah foi uma tentativa de remeter, né, de repetir o soro do super soldado. Muitas pessoas negras, infelizmente, faleceram e Isaiah foi o único sobrevivente. Aparentemente foi depois da Segunda Guerra, né? Porque de acordo com Buck, o Isaiah se encontrou com ele, os dois acabaram se encontrando durante a Guerra da Coreia, que foi bem tempo depois do final da Segunda Guerra, né? Então, e assim como nos quadrinhos, Isaiah também disse que os Estados Unidos prendeu ele e ainda fez experimentos para tentarem recriar esse soro do super soldado, né? Tanto que o Isaiah decidiu não ajudar o Buck, porque ele já estava cansado de ser um experimento, de ser uma cobaia do governo e de se meter no meio desses assuntos aí. Especialmente sabendo que agora tem um monte de outros super soldados, ele não quer saber mais disso, ele quer curtir a aposentadoria ali. Mas Isaiah foi importante para apresentar um outro personagem ali, mesmo que de relance ali, que é o seu neto, aparentemente seu neto, o Elijah Bradley, né? Que nos quadrinhos é conhecido como o herói patriota, né? Que isso é uma forte indicação de que a Marvel está trabalhando para eventualmente, seja nas séries ou até mesmo no futuro do MCU, nos filmes, no cinema, fazer os Jovens Vingadores. A gente viu isso, um fragmento disso lá em WandaVision, apresentando o Billy e o Tommy, respectivamente o Icano e o Celery, e mais uma vez temos a indicação que os Jovens Vingadores estão aí. Todo mundo estava falando de rumores aí, de que o Patriota podia ser apresentado na série, e aí está o Elijah Bradley, né, o neto do Isaiah Bradley, que provavelmente vai se tornar eventualmente o Patriota. Pelo menos a gente, por enquanto, é o que a gente quer acreditar, né? É o que eles estão dando indício. Ele não teve nome revelado, nem teve seu nome citado aí, mas provavelmente ao longo da série ele vai ser um pouquinho mais explorado. Eles não iam apresentar o personagem simplesmente pra deixar jogado ali, né? O Sam ficou pistola com o Buck por esconder que existe um super soldado negro escondido durante décadas, né? Nem o Steve Rogers sabia. Nem o Steve Rogers sabia, o Buck não contou pro Steve. E assim, obviamente o cara tá bravo mesmo, né? Tipo, um cara que pode ser considerado perigoso, porque é um super soldado. Esses super soldados, especialmente como o Buck, são voláteis, são imprevisíveis. E é claro, também um cara que foi submetido a experimentos, foi torturado praticamente, e ninguém sabia disso. É coisa errada de se fazer, né? Mas a briga deles foi apartada, a discussão deles foi apartada quando
quando apareceram os policiais ali e pediram os documentos do Sam, achando que ele estava incomodando o Buck, né? Eles só não prenderam o cara porque eles perceberam, né? Eles reconheceram que o Sam, na verdade, é o Falcão, né? O que dá pra mostrar ali, a série mostra um pouco do racismo velado ali, de certa forma, que provavelmente, talvez, eles possam explorar ao longo da série também. Ou vão deixar nesse episódio, mas não vejo porque eles não possam explorar também, como a gente falou até pela própria história do Isaiah, né? Mas enfim, eles não prenderam o Sam, mas prenderam o Buck, porque ele faltou a uma sessão de terapia obrigatória, e isso praticamente foi como violar a condicional, e ele acabou sendo preso. Ele só acabou sendo libertado porque o agente americano, o John Walker, soltou ele, porque aparentemente o Buck pode ser útil durante essa investigação aí sobre os super soldados. O Buck foi solto e logo ele foi submetido a uma sessão de terapia obrigatória com a participação do Sam. E a doutora ali praticamente fez uma terapia de casal, fez esses joguinhos de terapia de casal, que foi muito divertido ver. Foi um alívio cômico ali da série, que a relação dos dois é impecável, é muito divertido ver os dois. Tem uma química entre os personagens e entre os atores também, que funciona muito bem. E é claro, também um momento mais sério, que até o Buck volta a questionar do porquê o Sam se livrar do escudo, né? Tanto que, tipo, o Steve confiou o escudo no Sam, e o Buck tinha medo que se o Steve errou sobre o Sam, ele podia ter errado sobre ele mesmo. Lembrando que mesmo quando ele virou um assassino de aluguel, praticamente, foi controlado pela Hydra, o Steve sempre confiou no seu melhor amigo, sempre confiou no Buck Burns. E ele tinha medo de que o Steve estivesse errado também sobre ele. Tipo, que ele não era digno de também receber a confiança do Steve Rogers, que ele não era digno de ter uma segunda chance ali, como todo mundo estava dando. Até o governo decidiu dar uma segunda chance a ele, perdoando por seus crimes. Okay. O Sam e o Buck decidiram que não iam trabalhar com o Joe Walker, né? Porque afinal de contas os dois tinham métodos completamente diferentes. O John Walker é mais para fazer propaganda desse novo Capitão América que o governo escolheu, enquanto o Sam e o Buck, né, obviamente trabalham mais na surdina, né, não tentando chamar muita atenção. Porém, o John Walker até avisou que para eles não se meterem no caminho dele. Obviamente, tipo, a gente já vê que esse novo Capitão América não é tão gente boa quanto o Steve Rogers era, né? Ele não tem o mesmo carisma que o Capitão América anterior, né? Mas o Buck e o Sam decidiram continuar a investigação por conta própria, né? Tanto que o Buck comentou ali que o Isaiah falou que nem a Laia, nem o pessoal do Buck tinham maltratado ele mesmo, né? Não tinham maltratado o Isaiah da mesma forma que o governo havia maltratado ele. Aparentemente, a gente pensa que nem o pessoal branco foi tão cruel assim com ele como o próprio governo, né? Mas, na verdade, o Buck percebeu que eles estavam falando não em relação à cor dele, mas em relação à organização que ele trabalha, que era a Hydra. Era a Hydra de que ele estava... Nem a Hydra tinha sido tão cruel como o próprio governo dos Estados Unidos. E aí o Buck percebeu que eles precisavam de alguém que tivesse um bom conhecimento a respeito dos segredos da Hydra. Alguém que sabia a ponto também da existência de outros super soldados na Sibéria, como a gente viu em Capitão América Guerra Civil. Tanto que ele foi lá para chamar a atenção do Capitão América e do Homem de Ferro e colocar um contra o outro, ver os dois se matando ali e, é claro, eliminar alguns dos super soldados, ao invés de usar eles para dominar o governo, como muita gente acreditou que ia acontecer ali em Guerra Civil. Obviamente, estavam falando de ninguém menos que o Barão Zemo, e aí deixa o episódio terminando aí com o Zemo na prisão, mostrando que eles têm intenção de ir atrás do Zemo, nem que para fazer uma visitinha e interrogar ele um pouco a respeito dos segredos que a Hydra pode ter e sobre os segredos desses super soldados que existem por aí. De onde eles vieram, por que eles estão fazendo isso e quem foi que deu esse soro de super soldados, onde foi que eles arrumaram tanto soro de super soldado para conseguirem fazer uma legião deles ali. Então o episódio termina mostrando que no próximo a gente provavelmente já vai ter de volta o Barão Zemo. E chegamos ao final de mais uma análise, de mais um episódio de Falcão e Soldado Invernal, que é uma série que está se mostrando muito sensacional até esse atual momento. Os 2 primeiros episódios foram sensacionais, foram ótimos, tem bastante ação, tem bastante humor, bastante reviravolta, obviamente estão criando vários ganchos pro futuro das séries, pro futuro do MCU também. Então, eu tô adorando. E vocês? O que vocês estão gostando dessa série? Estão curtindo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa série, se vocês gostaram desse episódio, que easter eggs você percebeu aí que talvez eu não tenha citado. E é claro, também vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixando seu like, seu gostei, seu joinha, sua curtida. Comenta aí embaixo o que você gostou desse episódio, o que você está esperando para ver ao longo da série. E também compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Falcão e Soldado Invernal, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. E é isso, um forte beijo e abraço e falou!